começar a gravar essa aula e a gente vai conhecer agora um pouquinho do que a gente chama de cromossomo. Para isso, eu vou precisar do outro material que está mais legal. Bora lá? Bom, deixa eu colocar eu pescando aqui, muito bem. Já estão vendo os cromossomos? Muito bem. Ele tem essa constituição. Galera, presta atenção agora. Ele tem uma bolinha aqui no meio, que é chamado de centrômero. E tem 2 filamentos de DNA. Todo cromossomo é assim. Repara, ele está condensado, ele está compacto. Compacto nessa estrutura. Então, esse é um cromossomo completo. Ele tem um centrômero, uma cromátide e outra cromátide, tá? O centrômero fica aqui e aqui a duplicação dele. Tanto que o meu cromossomo ele vai ser assim. Repara, eu tenho aqui a bolinha que prende as dois filamentos, que é o que a gente chama de cromátide. Essa bolinha é o meu centrômero. Olha lá, aqui eu tenho uma cromátide e ela segue para lá. Só que repara que eu tenho 2 cromátides idênticas, que é o que a gente chama aqui de cromátides irmãs. Elas são idênticas, têm a mesma quantidade de material genético, tá? Então, aqui é uma cromátide, aqui embaixo, nesse retângulo, é outra cromátide. Tanto que eu tenho 2 cromátides irmãs idênticas, presas por uma bolinha chamada de centrômero. Fechou? Tranquilo? Isso é o meu cromossomo. Muito bem. Lembra o que era o cromossomo? É o material genético, é o meu DNA, agora condensado, ativo, pronto para se duplicar. Perfeito? Muito bem. Agora, esse cromossomo, meus amores, ele pode ser dividido em 4 tipos diferentes. Então, eu quero que você preste muita atenção nessas 2 imagens que eu tenho aí. Presta atenção em mim, por favor. Esse primeiro cromossomo, que está aqui, ele é o metacêntrico, meta-meio. Repara, o centrômero, a bolinha, está bem no meio dele. O que eu tenho? Sai daí, inferno. O que eu tenho? Um teco de cromátide para baixo e um teco de cromátide para cima, com a mesma medida. A medida de cromátide para baixo é a mesma de cima. Por isso ela é chamada de meta. O centrômero está no meio. Só isso. Olha o que acontece na segunda, chamada de submetacêntrico. A bolinha que estava aqui, o que aconteceu com ela? Subiu. O centrômero subiu, tornando essa cromátide maior e essa cromátide menor. Dá para você ver, é visível. Essa cromátide é maior e essa cromátide é menor. Então, ele é submetacêntrico. Aqui, terceira divisão, chamada de acro. Olha o que aconteceu com o centrômero. Estava no meio, subiu um cadinho, sai daí, subiu mais um teco. Agora a diferença é gritante. Olha o tamanho dessa cromátide, é muito grande. E só um tequinho para cima, geralmente uma bolinha. Esse é o acrocêntrico. E esse é o telocêntrico. Então, olha o que aconteceu com o centrômero. Estava no meio, meta. Subiu, submetacêntrico. Subiu mais um cadinho, acro, e chegou aqui no ponto final. Não tem cromátide para cima, só tem cromátide para baixo. Então, ele é chamado de telocêntrico. Telocêntrico. Beleza? Olha aqui essa denominação. Agora, ele está usando uma cromátide só. Olha que interessante. Essa é a meta. O centrômero está no meio, a cromátide de um lado tem o mesmo tamanho do outro. É como se ele cortasse o cara no meio e pegasse só metade dele. Então, ó, metade dele. Aqui eu subi. Repara, uma cromátide é maior e a outra é menor. A diferença não é tão grande, tá? Acrocêntrico. Uma cromátide é gigante e a outra é só um tequinho, pequenininha, chamada de acrocêntrico. E a telocêntrico só tem o cromátide para cima, para baixo eu não tenho, tá? Para que serve isso, professor? Para a gente classificar os meus cromossomos humanos.
Olha o número 1. Qual que é o tipo dele? É metacêntrico. Olha o centrômero aqui. Essa cromátide tem o mesmo tamanho desse. Olha o 2. Agora ele é submetacêntrico. Essa cromátide é maior. Essa é menor. Olha o 3. Metacêntrico de novo. O centrômero aqui, essa cromátide tem o mesmo tamanho dessa. Olha o 4, submetacêntrico. Olha o centrômero, aqui a cromátide, aqui a cromátide. Professor, esse 4 não é o acrocêntrico? Não. O acrocêntrico é o 13. Olha o 13. Eu tenho o centrômero aqui, só um tequinho aqui, ó, para riba, tá? O 14 é acro, o 15 é acro, 22 é acro, 22, 21 é acro. E aí eu vou na sequência. Esse aqui, sub, 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 acro, 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 sub, 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 meta, olha a cromátide, mesmo tamanho aqui, metacêntrico, metacêntrico, acrocêntrico, 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 submetacêntrico. Professor, não tem telocêntrico? Não. Os seres humanos não têm esse cara que é o telocêntrico. Então, bem simples, galera. A bolinha, o centrômero está no meio, cromátide para cima e para baixo, mesma distância, metacêntrico. Aqui, ó. Centrômero para cima e para baixo, a mesma distância. Muito bem. Submetacêntrico. Repara o centrômero, estava aqui e subiu. Então, subiu. Então, eu tenho uma cromátide maior e uma menor. Bora lá. Aqui, ó. Menor, maior, sub. Menor, maior, sub, 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 sub. 10 sub, 11 sub, 12 sub. Depois, acrocêntrico. Olha o centrômero aqui, cromátide só um pedacinho lá em cima, geralmente uma bolinha. Tá aqui, ó. Acro, acro, acro. O 21 é acro, 22 é acro. Show de bola. E por último, é o telocêntrico. Só que telocêntrico nos seres humanos não existe, quando eu não tenho um centrômero para cima. Beleza? Tranquilo? Fácil? Muito bem. Agora, presta atenção numa seguinte situação. Vejamos aqui a quantidade do número de cromossomos em algumas espécies, só para que você tenha noção. Uma drosófila, você sabe o que é uma drosófila, você não conhece por esse nome, mas você sabe. Sabe aquela mosquinha que fica em cima da fruteira, quando a banana já está fazendo aniversário, né? Aquela mosquinha chama drosófila, só tem 8 cromossomos. Centeio, que é um vegetal, tem 14. Olha o coelho com 44. Por isso que coelho é utilizado como animal para teste, né? O cara vai desenvolver uma pomada para queimadura. Pega o coelho, queima o coelho vivo e passa aquela pomada para ver se melhora, né? Aí, professor, coitado. Infelizmente, né? Cobaia, são os ratos, né? 16. Caracol tem 24, a minhoca tem 32, o porco tem 40, o tigre 42, o humano 46, ó o macaco com 48, ó o rato com 44. Por isso que coelho, o rato e o macaco são utilizados para testar medicamento. Por exemplo, a vacina do coronavírus está sendo utilizada em babuínos, em macacos. Por quê? Porque o macaco tem 48, é próximo do humano, tá? Galo com 74, galo 78. A carpa com 104, ó a samambaia, 1.200 cromossomos. Então, varia de cada espécie, tá? Agora, o que eu preciso que você mencione é a seguinte situação. Nós temos a seguinte situação. Nós temos 46 cromossomos. Muito bem. Desses 46 cromossomos, presta atenção, que agora eu preciso que você preste atenção em mim. Eu tenho 46 cromossomos. Muito bem. Desses 46 cromossomos, presta atenção. Eu tenho 44 que vai dar origem a células
somáticas. Muito bem. E 2, que vai dar origem a células sexuais. Muito bem. Dessas células sexuais, eu tenho 2 tipos. O X e o X vai dar origem a uma mulher. E o X e o Y dará origem, Y maiúsculo também, né? Dará origem a um homem. Muito bem. Então, isso é a quantidade de cromossomos de uma célula inteira, de uma célula que a gente chama de diploide. O que é uma célula diploide? Diploide. Muito bem. O que é uma célula diploide? É uma célula que tem a quantidade total do número de cromossomos. Nossa célula tem 46, ela tem 46. 46 células somáticas, que vai dar origem a todas as características do corpo. E 2 células sexuais. O X e o X dá origem a uma mulher e o X e o Y dá origem a um homem. Agora, a gente tem, obviamente, a célula... Professor, Oi? posso fazer uma pergunta? É 2, gata. É uma pergunta que no momento não tem nada a ver com a atividade, mas eu gostaria de saber Sim? por que que as árvores elas nascem tortas em vez de nascer reta? Na verdade, ela procura a claridade principal. É o que a gente chama de fototropismo. Você vai aprender isso comigo ano que vem, quando a gente trabalhar a segunda apostila inteira, que é a planta. Isso chama-se fototropismo. Então, ela vai tentando procurar a foto e vai nascendo torta em relação à luminosidade. Ah, entendi. Tá bom? Tanto que se você Aham. fizer uma experiência, gatinha, coloca lá um feijãozinho, uma semente de feijão numa caixa fechada. Faz um buraquinho na lateral. Você vai ver que o caule dela vai procurando a luz e vai sair intensidade da luz. Então, a planta procura sempre luminosidade. Beleza? Entendi. Muito bem. Aham. Então, essas 46 cromossomos é uma célula completa. É uma célula que a gente chama uma célula diploide. Agora, eu tenho 23 cromossomos. Quando eu tenho 23 cromossomos, meus amados? Quando eu tenho as células sexuais, que vai ter, então, 22 células somáticas. O que é isso? É o que vai dar origem a todo o corpo. E uma célula, na verdade não é célula, né? É um cromossomo. Mas vamos deixar como célula. E uma célula sexual. Por exemplo, presta atenção em mim. A mulher, ela só transmite o X. Então, todo espermatozoide só tem todo óvulo só tem um X. Agora, olha o homem. Vamos fazer o homem. Ele vai ter, de novo, 22 células ou cromossomos somáticos, e vai apresentar também um que a gente chama de sexual. Só que agora eu posso diferenciar. Se o homem mandar o X e o X encontrar com o óvulo da mulher, vai dar origem a uma criança de que sexo? Feminino? X e X é mulher. Agora, se o homem mandar a característica Y, quando esse Y entra em contato com o X da mulher, X e Y vai dar origem a uma criança do sexo masculino. Perfeito? Professor, Oi. existe algum caso aqui entre os dois, tipo, que existe homem e que, sei lá, uma mulher tem os dois sexos? Na verdade, o que acontece, gata, é uma disfunção que a gente chama de hermafrodita. O hermafrodita acontece no ser humano. Só que o que acontece com o hermafroditismo humano? Ele não funciona os dois sexos. Então, por exemplo, é igual você é uma mulher, você tem a vagina no local correto. Um pouco acima, na crista ilíaca, na sua bacia, você pode... na verdade, existem pessoas que desenvolvem um pseudopênis. Nasce um pênis, só que ele não tem testículo e ele não funciona. O
que os cientistas, os médicos fazem? Já retira isso, já corta isso quando a criança nasceu. Para quê? Imagina o bullying que essa criança vai nascer. Também verdade. pode acontecer ao contrário. Um homem tem o testículo, tem as células sexuais, só que um pouco acima. O que acontece? Nasce uma vagina. Só que essa vagina não tem óvulo, não tem nada. E aí, obviamente, isso é eliminado também, tá? Não existe, no caso do ser humano, características que tenham os dois sexos ativos. O que pode acontecer são anomalias genéticas que a gente vai falar agora, tá certo? Então, ó, galera, isso aqui que eu escrevi ficou claro. A célula completa não é célula sexual. Ela tem 44 cromossomos somáticos e 2 cromossomos sexuais. X e X na mulher são sexuais, X e Y do homem, uma célula diploide. Os gametas, as células sexuais, reducional, ela tem metade do número de cromossomos. Vai ter 22 células somáticas, ou cromossomos somáticos, e uma sexual. No caso do óvulo, sempre o X. Sempre. Porque a mulher é X e X, então ele só pode ter X. Agora, no caso do homem, tem 22 cromossomos somáticos e vai ter um sexual, podendo ser o X ou o Y. Se o homem estiver transportando o X, vai dar origem a uma garota. Se o homem estiver transportando o Y, vai dar origem, obviamente, a um garoto. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Tranquilo, professor. Bem, então presta atenção em mim agora. Esse cariótipo é um cariótipo de uma pessoa normal. Repara que você tem do 1 ao 22. Isso aqui são células sexuais. Isso aqui é um espermatozoide. Porque ele tem 22 pares e tem o X e o Y. Então, ele pode dar o X ou ele pode dar o Y. Então, repara que cada par tem um centrômero e 2 cromátides. Beleza? Uma pessoa normal. Agora a gente vai ver as doenças genéticas. Por exemplo, síndrome de Down. Você consegue me dizer onde está o erro? Ó, primeiro par, 2 cromossomos, 2 cromossomos, 2, 2, 2, 2, 2. O que aconteceu no par 21? 3. Foi um a mais. Um a mais. Então, o que significa um a mais, galera? Que essa criança não tem 46 cromossomos. Tem quanto? 47. 47. Ele tem um cromossomo a mais no par o quê? 21. Por isso que essa doença é chamada trissomia. 3 cromossomos no par 21. Fechou? Fechou. Tranquilo? Então, isso é a síndrome de Down. Olha a síndrome de Patal. Agora você já consegue achar. Aonde é que está o erro? Na separação da par? célula? Qual é o par? Vixe. Ó, Todos. primeiro tem 2, segundo tem 2, tá torto, mas tem 2. Tem 2, tem 2, tem 2, 2, 2, 2, 2. O que aconteceu no par 13? Ah, veio um a mais também. Tem um cromossomo a mais. Então, é a trissomia, 3 cromossomos. Agora, qual é o par? Não tem como saber. Tem 13º. Tem? 13º. Então, ele tem 3 cromossomos no par 13º. É a trissomia. Isso é uma doença chamada síndrome de Patal. Gente, dentre as anomalias, essa é a mais rigorosa. Existem casos aqui onde a criança nasce sem o cérebro. Esse é um dos casos onde o aborto é permitido no Brasil. Porque a criança, depois que ela nasceu, ela vai sobreviver minutos e ela vai morrer. Como que alguém vive sem cérebro? Tá? Aqui tem anomalias de um olho só no meio da testa. É muito triste essa doença, muito triste, tá? Então, de novo, é uma trissomia. São 3 cromossomos agora no par 21. A síndrome de Down. A trissomia em que par? No par 21º, par 21. Muito bem. Agora, síndrome de Edwards. Me diga onde é que está o erro. Desculpa, síndrome de Turner, perdão. Me diga onde é que está o erro.
No X. Na última. No X. Ô, Por que que o professor, X está errado? Porque só tem um. Só tem você um consegue defeito saber internal. isso? Então, agora, esse cara é uma trissomia, essa doença? Não. Não. É o Não. quê? Monossomia. De que par? X. X, ou sexual. Top. Então, essa doença não tem 47 cromossomos. Tem quanto? 45. 45, um a menos. Tá vendo? Show de bola. Então, ó, você já consegue analisar onde está o erro do cariótipo. Síndrome de Klinefelter. Aí ficou fácil, né? Ele tem uma trissomia No X. no Y. par sexual. Quantos cromossomos sexuais tem ali? 3. 3. Então, Sim. essa pessoa que tem síndrome de Klinefelter tem uma vida normal. Eu tive Professor, calma aí, pera. Aonde que tá o erro? Tá no Y ou no X? Tá no X, tem um X a mais. Ah, tá. É que eu tava Tá? vendo. Eu tava vendo no Y, porque tem só um negocinho Então, pequeno. aqui, na verdade, X e Y deveria ser um homem, só que tem um X a mais. Então, essa doença, de novo, é uma trissomia, só que uma trissomia do par sexual, tá? Aqui, quantos cromossomos esse cara tem? Quantos cromossomos? 47. 47, tem um a mais. Um cromossomo a mais sexual. Acabou. Show de bola. Esse cara tem uma vida normal. A única diferença é que ele não produz células sexuais. Ele não fabrica espermatozoide. Ele é estéril. Ele tem relação sexual, mas os seus espermatozoides são inativos. Significa que essa pessoa nunca vai poder ser pai ou nunca vai poder ser mãe. Só isso. Eu tive um aluno com essa doença. Tive o prazer de ter um aluno com essa doença. E aí eu dando essa mesma aula, ele ficou quieto, e aí a gente não estava em pandemia, no intervalo ele falou, professor, eu tenho Klinefelter, mas não conta para ninguém. Eu falei, claro, tal. De uma outra escola, de um outro colégio que eu trabalho, tá? Inclusive, esse aluno nem é mais meu aluno, tá? Chamado Lucão. O cara era gigante. Pensa num cara gigante, mas não tinha células sexuais. Tinha relação sexual, tinha orgasmo, tinha tudo, só que infelizmente não podia fecundar ninguém. Tá? Professor, mas não tem como inverter isso, ou sei lá, com uma cirurgia? Exata, é genética. Não tem como? Não, como é que eu vou tirar um cromossomo de todas as suas células? Ah, tá. Não existe, tá? Síndrome genética. E a última, Edwards. Síndrome de Edwards, tá? O que está acontecendo com ela? Tá até marcado, né? Trissomia do par o quê? 18º, do par 18. Quantos cromossomos esse cara tem? 3. 3 no par 18. Por isso é chamado de trissomia. Então, você repara, síndrome de Edwards, trissomia do par 18, síndrome de Klinefelter, trissomia do par sexual, síndrome de Turner não é trissomia, síndrome de Paptal, trissomia do par 13, síndrome de Down, trissomia do par 21. A grande maioria das síndromes genéticas é sempre trissomia, é sempre um cromossomo a mais. Dificilmente são cromossomos a menos, como a síndrome de Turner, que é uma célula sexual apenas. Beleza, meus amores? Ficou fácil? Falei para você que a aula de hoje era interessante. Vocês descobriram como faz para ver o genótipo, para saber se a pessoa tem um genótipo normal ou se tem um genótipo, obviamente, defeituoso. Repara que todos os genótipos que nós vimos está relacionado às células sexuais. Beleza? Tranquilo? Então, ou é o óvulo ou é o espermatozoide. Beleza, meus amores? Beleza, professor. Vou ficando por aqui. Foi um prazer, como sempre, estar com vocês. Quarta-feira a gente fala um pouquinho mais sobre os cromossomos, tá bom?